Você que trouxe o exemplar da Palavra de Deus, Santo Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, verso de número 22. Maravilha. Obrigado, Deus abençoe. Capítulo 14, verso de número 22. Eu quero externar a minha gratidão a Deus por estar novamente nessa casa. Sou grato a Deus pela vida do pastor Carlos, pelos demais pastores que estão aqui na guarda. Agradecer a Deus pela vida, pelo convite. Que Deus continue abençoando esse ministério. Eita, glória. E os demais irmãos, amém? Quero agradecer também novamente a mocidade que foi lá cooperar com a gente, no nosso culto de jovens. Foi uma bênção para a glória do nosso Senhor Jesus. Só quero agradecer a Deus, quero agradecer a Deus pela vida do nosso irmão Kleber, que nos acompanha. Chega cansado do trabalho e vem acompanhar a gente. Quero agradecer também a Deus. Mora lá em cima da galera. Se eu para cá, se der, eu vou lá para acabar no carro. Quero agradecer também. Pode ir, que é desse que Deus. Aleluia. Agradecer também a Deus pela vida do nosso irmão Davidson, que me acompanha. Tudo pregador aí, pastor? Não, pode deixar, mano. A próxima campanha eu vou agendar os dois. E a sua esposa vai pregar. Eu não posso esquecer de agradecer a Deus pela vida da minha esposa. Mulher que o Senhor colocou ao meu lado, uma bênção de Deus em minha vida. Sou grato a Deus pela vida dela. Traga a paz, meu pastor, o pastor Tiago, os irmãos recebem. Amém. Trago também a paz, meu pastor setorial, Saviola, os irmãos recebem. Amém. Glória a Deus. Aquela moça lá, que está olhando para cá, é minha filha. Ela foi dama de honra do Saviola. Foi dama de honra. Deixa a mãezinha, ó. Parece que é danado, olha o tamanho da mulher. E não quer ser missionária, não. Eita, ela não quer, né? Ela, né? Eu também não queria ser pastor. Aleluia. Glória a Deus. Eita, Senhor. Você achou? Diga amém. Amém. Mas Deus mudou o cenário. Deus mudou. Glória a Deus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, e chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas. Diga, açoitado. Porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Diga, caminhando. Caminhando. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, diga, sentindo. Teve medo. Diga, sentindo. Diga, teve medo. E começou a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pequena, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, diga, subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se o que estava no barco e adoraram-lhe, dizendo, és verdadeiramente Filho de Deus. Maravilha.
Nós conhecemos essa passagem e o Santo Evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus, que era um dos 12 discípulos do Senhor, ele que era publicano, ouve do Senhor uma chamada: siga-me. Mateus larga tudo o que ele achava valioso, aquilo que ele pensava que era de valia para ele, aquilo que ele achava que era importante para ele larga e passa a seguir Jesus. Mateus, ele abandona o seu trabalho, abandona a sua família, abandona a sua casa e passa a seguir Jesus. Só que após a morte de Jesus, Mateus ficou incumbido, assim como os outros discípulos, de levar essa mensagem, porque recebereis virtudes, receberei poder do Espírito, e vós serão as minhas testemunhas. Então, aproximadamente 50 a 75 depois de Cristo, Mateus ele vai escrever, ele vai relatar o Evangelho segundo a sua visão, segundo os seus olhos. E o interessante do Santo Evangelho segundo Mateus é que Mateus é o evangelista detalhado. Ele é um homem que gosta dos detalhes. João, quando escreve essa mesma passagem, ele escreve: nós vemos ele vindo e recebemos de bom grado. Marcos, quando escreve essa passagem, escreve o que ouviu de Pedro. E é claro que Pedro não diria que eu pedi para ir, mas no caminho afundei. Então Marcos escreve mais de uma maneira menor do que Mateus. Mateus não, ele é minucioso em cada palavra no que ele vai escrever. Mateus ele começa o seu evangelho na genealogia de Jesus, porque Mateus ele direciona a sua epístola ao povo judeu. Então a intenção de Mateus era provar que Jesus era o Messias aguardado e o cumprimento das Escrituras, o cumprimento das palavras dos profetas. Então por isso que Mateus diz que ele veio da linhagem de Davi e que ele fazia parte da casa de Jessé, cumprindo-se assim a profecia de Isaías: eis que um rebento virá da casa de Jessé. Então nós sabemos que Mateus era um homem minucioso e que ele tem o anseio por revelar Jesus para o seu povo. Ele revela o nascimento de Jesus, ele revela a fuga para o Egito, ele revela o início de todas as coisas com aquele que abriria caminho, pregando o evangelho do arrependimento, a mensagem de João sendo pregado. Ele revela o batismo, Kleber, do Senhor Jesus nas águas. Ele revela, Mateus revela João dizendo: não sou digno de me abaixando, desatar as sandálias dos seus pés. Eu vos batizo com água, mas virá um que vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Aleluia. João ele abre caminho para o Senhor Jesus. Ele começa o seu ministério em uma boda em Canaã da Galileia. Lá o ministério de Jesus se inicia. Ele chama 12 homens para andar ao seu lado e inicia o seu ministério. Ele segue fazendo o que faz de melhor, pregando a palavra. Ele começa com o sermão da montanha em Mateus capítulo de número 5. Ele começa com as bem-aventuranças. Ele vai terminar o seu sermão dizendo, falando sobre a porta estreita e a porta larga. Após isso ele vai assemelhar os seus ouvintes a 2 homens. O homem que ouviu, assemelhou, guardou e praticou as minhas palavras, aquele que firmou a sua casa sobre a rocha. Todavia, entretanto, tem aquele que ouviu, não assemelhou e não praticou, só ouviu. Esse é o que pôs a sua casa sobre a areia. Então Jesus ele começa a pregar o Evangelho, ele começa a pregar as boas novas. E por que, pregador? Porque agora o caminho está aberto. Agora o caminho está aberto. A mensagem de Jesus é chegado o reino de Deus. A mensagem de Jesus começou
chegar o reino de Deus. A mensagem de Jesus é: arrependei-vos. A mensagem de João era: arrependei-vos. O caminho está aberto. Então Jesus, ele chama os seus 12, ele começa a pregar o evangelho com poder e com autoridade. As pessoas iam ele pregando e diziam: ele é diferente dos escribas e fariseus. Mas na frente nós iremos entender o porquê. Porque os fariseus e escribas pregavam, mas não viviam, logo não tinham autoridade naquilo que pregava. Porque mais importante que pregar é viver a palavra do Senhor. Mais importante que o terno que você veste é você ser vestido da graça do Altíssimo. Mais importante da gravata em seu pescoço é você ser coberto pela palavra do Senhor. Então Jesus, ele começa a pregar, Kleber, com muita autoridade, com muita ousadia. Nós vemos os seus feitos e as suas obras. Ele encerra o seu sermão da montanha no capítulo de número 7. Ele vai curar o leproso, ele purifica o leproso no capítulo de número 8. Ele vai curar o centurião de Cafarnaum. Ele entra na casa de Pedro e a sogra de Pedro, que estava enferma, é curada. Ela levanta e começa a servir Jesus e os seus discípulos. E eu acho isso interessante, porque ela foi curada, Kleber, e ela não vira as costas para Jesus. Ela recebe um milagre e não vira as costas para ele. Quando ela é curada, ela levanta e diz: a partir de agora eu vou começar a servir a esse homem e quem está com ele. A gratidão toma conta do coração daquela mulher. Aleluia, Deus. Ele prega dizendo como devemos o seguir. Ele apazigua a tempestade. Eles estão dentro do barco. O vento toma conta e agora eles veem Jesus, que Pedro achava que ia deixar perecer, levantando e dizendo: vento, cala-te, mar, aquieta-te. Aí o texto diz que tudo se fez bonança. Eu vou começar a profetizar através da palavra de Deus nessa noite. Esse vento e essa tempestade que veio para te parar, Jesus está mandando dizer para alguém nessa noite: estou me levantando e estou acalmando. O vento vai se tornar em bonança, a tempestade vai se tornar em bonança. E por que, pregador? Porque eu sou bom? Não, porque Ele é todo poderoso. Jesus vai começar a mudar quadro de vida de crente aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus me impulsiona a dizer para alguém nesse lugar: eu vou mudar o cenário da tua vida. O cenário era de naufrágio, o cenário era de tristeza, o cenário era de luto, mas eu estou dizendo: vai ter bonança, vai ter bonança, vai ter bonança, vai ter calmaria, porque o Todo-Poderoso chegou na tua história. Ele cura um paralítico em Cafarnaum. Ele vai convocar Mateus dizendo: tu não foi chamado para ser publicano. Eu não chamei você para cobrar impostos. Eu chamei você para ganhar almas. Vem, Mateus. Senhor, mas os meus irmãos judeus me rejeitam. Eu não. Vem, Mateus. Senhor, mas os homens não me querem. Mas eu não. Vem, Mateus. Ele vai ensinar os seus discípulos sobre o jejum. Ele vai curar uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Meu Deus. Ele vai ressuscitar a filha de Jairo. Ele vai curar 2 cegos e um mudo.
Ele vai pregar sobre a seara e os ceifeiros. Ele vai enviar 70 homens juntamente com os 12 e vai dizer quais são a sua missão. Ele segue, João Batista envia os discípulos perguntando: é você quem o esperava? Era por você que eu tinha que abrir caminho. Ele não vai responder com palavras, ele vai curar, ele vai libertar, ele vai salvar, ele vai pregar, vai olhar para os discípulos de João e dizer: diga a ele o que vocês viram acontecendo, diga a ele que surdo escuta, cego vê, paralítico anda, os leprosos são limpos, diga a ele que os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. Eu consigo conjecturar, Kleber, aqueles homens chegando na prisão e dizendo: João, não precisa mais ter dúvida, porque é ele, o Messias aguardado. João, ele dá vista seco, ele faz surdo ouvir, ele faz mudo falar. É ele, João, é ele. Aleluia a Deus. Ele fala sobre as 3 cidades, ele fala sobre o jugo, ele diz que ele é o Senhor do sábado, o que para os escribas e fariseus era uma grande blasfêmia. Ele cura um homem que tinha as mãos mirradas, ele discute com os fariseus sobre as suas blasfêmias, ele fala sobre a árvore e os seus frutos, ele fala sobre o milagre de Jonas. Ele revela que a família dele não é aquele que tem o seu sangue, mas aquele que faz a vontade do seu Pai. Ele revela na parábola, e ele prega por parábola, a parábola do semeador. Ele prega a parábola do trigo e do joio. Ele explica para os seus discípulos essa parábola. Ele fala sobre a parábola do tesouro escondido, da pérola e da rede. Num dia de sermão comum para Jesus, um mensageiro vai chegar com a notícia triste: João morreu. Ele acabou de ser decapitado por Herodes. João, que além de ser aquele que abria caminho, é seu primo. Então Jesus recebe essa notícia no meio das suas pregações e ele decide se retirar para ter o seu tempo de luto. Ele vai para o deserto, para ficar ele e Deus. Porque quem foi chamado para alimentar Deus, Jesus, não pode ficar de luto na frente das pessoas. Quem foi chamado para uma grande obra não pode demonstrar a inferioridade humana na frente das pessoas. Então ele se retira para o deserto. Só que a notícia chega: Jesus está no deserto. Uma multidão o segue. Quando a multidão chega, ele prega a palavra. Só que o dia ia anoitecendo, ia ficando tarde. Ele faz a multiplicação dos pães e dos peixes. 5 pães e 2 peixes alimentam uma grande multidão. Mas ainda estava dentro dele o luto. É que ele acabou de pregar, tio, e alimentar uma multidão, mas o luto ainda está dentro dele. A tristeza ainda está dentro dele. Ele vai olhar para os 12 e dizer: vão para outra margem, eu já encontro vocês, eu vou ficar aqui e eu vou orar à parte. Mas Senhor, nós ficamos orando com você. Não, esse é um momento meu e do meu Pai. Eu consigo conjecturar Jesus orando e dizendo: Pai, eu sabia que seria necessário João ter sido morto
porque o ministério dele se findou aqui na terra, mas mesmo assim o meu coração humano está contrito. Tira de mim essa dor e essa aflição. Eu imagino Jesus orando, levantando e dizendo: estou pronto para continuar o meu ministério. Debaixo dessa palavra eu quero profetizar para alguém aqui neste lugar, dizendo para você: essa tristeza não vai conseguir calar a tua voz, essa guerra não vai conseguir calar a tua voz, esse desânimo não vai calar a tua adoração. Essa guerra que se intensificou, pastor, não vai conseguir fazer vocês abandonarem o ministério. Jesus está dizendo para essa igreja nessa noite: tem graça da minha parte. Paulo orou 3 vezes dizendo: tira de mim esse espinho. Na terceira vez ele disse: Paulo, a minha graça te basta. Tem graça de Deus para vir aqui nessa noite. Tem graça de Deus para as irmãs nessa noite. Tem graça de Deus para a juventude nessa noite. A graça de Deus está tomando esse ambiente. A minha graça te basta. Agora Jesus renovado, após o diálogo com o Pai, vai encontrar os seus discípulos. Discípulos esses que viram todos esses feitos que eu acabei de citar. Eles estão no barco no meio do caminho e o texto vai dizer, vamos trabalhar com a Bíblia, e o texto diz: o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então o barco estava sendo açoitado pelas ondas, e o vento era contrário, não estava a favor, estava contra. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles. E aí quem é carnal vai dizer: cadê o barco de Jesus? Porque o barco dele está com os discípulos. Cadê o barco de Jesus? Como que Jesus está dirigindo aos seus discípulos? Aí outro questionamento que fica é: por que ele andava de barco se ele podia andar sobre as águas? Jesus, ele está indo rumo aos seus discípulos. Eu quero que você conjecture, imagine comigo. Os discípulos estão dentro do barco, lutando contra o mar e os ventos. Ventos esse que fazia ondas. Quando eles olham, vê um homem andando sobre esse cenário. Se nós dentro do barco estamos temendo o vento e as ondas, como esse homem está andando nessa tempestade? Eu quero que você conjecture comigo. Jesus, ele está andando no mar, só que o mar não está tranquilo. O mar está com ventos e contrário, e ele está andando nesse cenário. Já era para você ter dado glória. Aleluia. Maravilha. Você está dentro do barco, o mar e o vento tomando conta, mas Jesus está andando sobre esse cenário. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que é, Kleber? Consegue imaginar ele andando em sua direção no meio da tempestade, no meio do vento, no meio do mar? Ele está lançando uma palavra lá de longe: fica tranquilo que eu estou chegando. Aleluia. Ela é Glória a Deus. Tu achou que ia morrer? Tu achou que eu ia te abandonar? Pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou. Aleluia. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando para lá e para cá, está causando medo em seu coração,
está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas. Jesus está dizendo para alguém: eu estou andando sobre a tua tempestade, eu estou andando por cima desse vento, pode descansar no teu coração, sou eu que mando no mar, sou eu que mando no vento, sou eu que mando na terra, sou eu que mando embaixo da terra. A palavra dele foi: vão na frente, logo eu vou. Eles estão vendo alguém vindo e se esqueceram da palavra que foi liberada, porque lá atrás a palavra dele foi: passemos para outro texto, passemos para outra. Aqui a palavra dele é: vão na frente, mas eu vou encontrar vocês. Glória a Deus. Eu quero conjecturar e imaginar os discípulos ouvindo isso e dizendo: como que ele vai nos encontrar? Será que ele vai encontrar a gente do outro lado? Será que ele vai pagar para alguma embarcação levar ele até lá? Porque se for assim, era melhor a gente ter ficado esperando ele. Como que ele vai nos encontrar do outro lado? Eu imagino os discípulos naquela tempestade. Eu quero que você conjecture comigo. Os discípulos no meio do mar, açoitado pelas ondas e pelo vento contrário, murmurando, dizendo: Jesus não está aqui dessa vez. E aí, Pedro? Vai recorrer para quem? Dessa vez Jesus não está no barco. Eu imagino os discípulos olhando a verdade, dizendo: dessa vez é com nós mesmo, vamos na força do braço. Só que o vento estava lá. Tu está imaginando que vai lutar sozinho. Você está imaginando que está sozinho nessa guerra. Você está imaginando que Jesus te abandonou e te deixou sofrer no meio desse deserto. Mas Jesus está dizendo: tu consegue ouvir meus passos andando por cima das águas? Tu consegue me enxergar no meio desse cenário e perceber que eu nunca te abandonei? Você esqueceu da palavra que eu te disse? Eu estou contigo, independente do que vier. O homem diz que está contigo e falha, mas Jesus não. Ele prometeu, ele vai cumprir e ele vai chegar no meio desse cenário. Pode uma mãe se esquecer de um filho? Davi estava esquecido, cuidando de ovelhas, estava esquecido. José estava esquecido, venderam ele, estava esquecido. Prenderam ele, estava esquecido. Pode parecer que ele te esqueceu, mas ele está dizendo: ainda que uma mãe se esqueça de um filho que mama, eu não me esquecerei de vós. Glória a Deus. Ainda que o cenário e o homem esteja dizendo: Deus te abandonou, ele manda eu te dizer: Deus ainda não te esqueceu. Com certeza vai se levantar. Tudo que ele te prometeu se cumprirá. Se a tribulação te derrubou, com certeza Deus não é culpado, não. Como antes, sempre esteve do teu lado. Olha Jesus dizendo: eu estou contigo. Glória a Deus, aleluia. Os discípulos observam ele andando sobre as águas e se atemorizam. É um fantasma. Até porque o homem que curou paralíticos, o homem que falou para o vento: acalme, aquieta-te, não tem poder de andar sobre o mar. Ele é apenas um homem. Ele é apenas um nazareno. Eles estão temendo e o texto diz:
gritam com medo. Jesus, ouvindo o grito de medo deles, disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus está dizendo para alguém aqui nessa noite: eu estou escutando o teu clamor, eu tenho escutado as suas súplicas, eu tenho escutado os seus gritos de desespero, e nessa noite eu vim para te dizer: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Estou chegando na tua história, estou chegando nesse cenário, estou acalmando esse vento. Tu consegue ouvir Jesus dizendo: vento, aquieta-te, mar, cala-te. Ele está acalmando essa tempestade. Ele está mandando eu dizer para essa igreja: estou no controle, eu ainda estou no controle. Os discípulos escutam essa voz: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. O discípulo que chamou ele dizendo: não te importa que pereçamos, agora vai olhar para ele e dizer: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Como, Pedro? Por cima das águas. Entendi, Pedro, porque se você falasse voando, eu mandava tu vir do mesmo jeito. Entendi, Pedro, porque se você falasse: manda um anjo para me levar até você, eu mandava vir do mesmo jeito. Por que, Senhor? Porque toda autoridade foi me dada sobre terra, sobre céu, sobre terra. E ele disse: vem. Conjectura comigo, apesar de você, Deus. Vai lá no canto da igreja. Jesus andando sobre as águas. A palavra liberada para Pedro é: vem. Pedro desce do barco e está se dirigindo a vem vindo. Para no meio. No meio do caminho, na metade do caminho, Pedro. Por quê? Volta lá dentro. Até a metade do caminho, continua olhando para mim. Quando chegar no meio, olha para os ventiladores. Pedro para de olhar para Jesus e começa a olhar para o vento. Pedro afunda e começa a gritar: Senhor, socorre-me. Pedro está afundando, cara, ele dizendo: Senhor, socorre. Jesus, que está andando sobre as águas, vai caminhando até Pedro, e toma pela tua mão, dá os braços para Pedro e diz: sozinho você cai, mas comigo você chega lá. Vem, Pedro, sobe para o barco. É Jesus dizendo para alguém: sozinho a tempestade, o vento te assusta e você afunda, mas nessa noite eu estou tomando a tua mão direita e estou dizendo: tu vai caminhar comigo a partir de hoje. Pastor Carlos, Jesus está dizendo: essa igreja não vai caminhar mais sozinha. Estou tomando pela tua mão e estou dizendo: vai caminhar comigo, tu vai caminhar comigo, tu vai andar comigo. Vento não te para, tempestade não te para, mar não te para, Satanás não te para, guerra não te para. E por que, pregador? Porque você está de mão dada com o grandão da guerra. Pedro, sabe por que tu caiu? Homem de pequena fé. Você caiu por causa da sua fé pequena. Só que eu faço a mesma pergunta que eu faço no texto de Mateus 6. Como que voltou a fé para Pedro se ele disse: se for você mesmo, diga que eu? Pedro desceu e foi. Na metade do caminho, o vento assusta a pé dele, cai, afunda. Pequena fé, aligopistos em grego, pequeno e pistes, aligos pequeno e pistes fé, descrevendo uma fé que carece de confiança, ou confia muito
Então Jesus está dizendo para Pedro: homem de pequena Fé. Sabe o que é, Pedro? Tu confiou muito pouco. Oh, Jesus. Sabe o que é, Pedro? Sua confiança está muito pequena, porque a palavra já estava liberada. Vem. Se a palavra foi liberada, o vento não te para. Se a palavra foi liberada, o mar não pode te puxar para baixo. O problema, Pedro, não está no mar nem no vento, está na tua pequena fé. Porque se a sua fé fosse grande, o mar não podia te submergir, o vento não podia te derrubar. Você ia estar que nem uma muralha, você ia estar que nem o salmista. Aleluia! Glória a Deus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. A palavra de Jesus para as nossas vidas é: continue olhando para mim, continue focado em minha presença, continue confiando em mim, porque eu posso fazer em tua vida. Glória a Deus. Tem um louvor que eu cantava muito no processo do meu casamento, que diz assim: o vento sopra forte contra mim, as tempestades querem me atingir, o mundo desmorona ao meu redor, às vezes até penso que estou só, mas olho e logo lembro da vida de Jó, que mesmo atravessando o momento pior, passou por tudo isso e não negou sua fé. Isso me dá força para ficar de pé. Como Jó confiou, vou crer, e eu vou descansar, vou confiar. O meu Deus está comigo, e Ele não me deixará, vou confiar, pois bem sei em quem tenho Crido. e Ele não me deixará, vou confiar. A palavra do Jesus, do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas nessa noite é: continue confiando, continue crendo, que é no meio dessa tempestade, que é no meio desse deserto, que eu vou me revelar a você, e grande será a experiência, Aleluia. grande será o final desse negócio. Glória a Satanás Deus. estava dentro do barco dizendo: vocês vão afundar, e Jesus do lado de fora dizendo: não temas, tende bom ânimo, sou eu estou contigo, sou eu que acalmo a tempestade, sou eu que acalmo esse vento. Não tem por que temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio, irás. Aqui eu encerro. Eu imagino Jesus entrando no barco e chegando para eles e falando como salmista: aquietai-vos, Aleluia, Jesus. e sabeis que eu sou Deus, serei exaltados. Jesus está chegando na vida de alguém nessa noite dizendo: aquietai-vos,
sabeis que eu sou Deus, serei exaltado, serei exaltado. A última palavra, ela é minha, eu sou Deus, serei exaltado. Se coloque de pé nessa noite, põe aí para mim esse louvor, em nome do Senhor Jesus.